A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de hoje é a lição 9. Promessas para pais e filhos. O textuário vai nos dizer assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Como explicar isso com um pai ou uma mãe que perderam um filho ou uma filha que obedecia a esse mandamento? Pode ser difícil de compreender, especialmente em momentos de dor. Essa promessa bíblica de longa vida está muitas vezes ligada a princípios espirituais e morais que promovem uma vida harmoniosa, respeitosa com os pais. Entretanto, a vida humana é complexa e muitos fatores, incluindo mistérios da vontade de Deus, saúde e circunstâncias externas. Isso não é uma garantia de imunidade a doenças, acidentes e outros fatores que podem encurtar a vida. Viver com sabedoria e obediência pode aumentar as chances de uma vida estável e próspera, mas não assegura a ausência de tragédias e sofrimentos. Outra forma de enxergar a promessa é que, mesmo que a vida tenha sido curta, ela foi preciosa e cheia de significado aos olhos de Deus. Alguns pais podem encontrar conforto em saber que o tempo que tiveram com seus filhos, embora breve, foi um presente em que Deus esteve presente em cada momento. A promessa não é uma garantia de longevidade terrena em todos os casos, mas sim uma orientação de que viver de acordo com os princípios de Deus traz bênçãos, tanto nesta vida quanto na eternidade. Uma última instância que Deus oferece a esperança da ressurreição e da vida eterna, onde não haverá mais sofrimento nem morte. Enquanto isso, mesmo em meio à dor, os pais podem encontrar consolo em saber que Deus está com eles. Compreende suas lágrimas e lhe oferece esperança para o futuro. A verdade prática nos diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Leitura bíblica em classe. Salmos 127, verso 3 ao 5 e Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Objetivos da lição: mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos e compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. A introdução na revista nos diz assim: nessa lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas aos relacionamentos entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos, mas desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. A Bíblia contém muitas promessas que Deus faz tanto para os pais quanto para os filhos, especialmente quando os pais criam seus filhos nos caminhos do Senhor e seguem seus mandamentos. Essas promessas refletem o cuidado de Deus e seu desejo de abençoar as famílias. A palavra-chave é pais e filhos. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa no grupo da igreja, do seu WhatsApp, do Telegram, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E aqui do lado estará esses slides que você está vendo, estará aqui embaixo no link na descrição do vídeo para que você possa baixar, professor, e usar em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Subtópico 1:
pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico de Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galadão. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. O Salmo 127 apresenta uma visão sobre a importância do trabalho, da dependência de Deus e da bênção que os filhos representam. No versículo 3, os filhos são descritos como herança do Senhor e galardão, mostrando que eles são um presente divino, algo precioso concedido por Deus. A expressão herança do Senhor sugere que os filhos não são apenas o resultado do esforço humano, mas uma bênção concedida por Deus. Eles são um presente que reflete o cuidado e a providência divina. Já o termo galardão implica que os filhos são uma recompensa, algo valioso que Deus concede como resultado de sua bondade. No contexto da época, os filhos eram vistos como uma fonte de segurança e continuidade para a família, especialmente em termos de trabalho e proteção, uma vez que ter descendentes significa manter a linhagem e contar com a ajuda no sustento da família. Hoje podemos aplicar isso ao reconhecer o valor dos filhos como presentes preciosos e responsabilidades dadas por Deus, em vez de vê-los como apenas uma extensão da própria ambição ou desejo. A criação dos filhos deve ser encarada como uma tarefa sagrada, uma oportunidade de investir em novas vidas, formando cidadãos que honrem a Deus e façam o bem na sociedade. Para os pais, esse salmo lembra que criar filhos não é uma tarefa autossuficiente, mas uma parceria com Deus, confiando que Ele dá sabedoria e força para cuidar e orientar. Em suma, filhos são vistos como bênçãos e presentes divinos, dignos de cuidado e atenção. E essa visão pode moldar a maneira como as famílias e a sociedade os valorizam. Subtópico 2. Um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são heranças do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Essa promessa remonta ao quinto mandamento de Deus proferido por Moisés no deserto. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida. Em Efésios capítulo 6, do 1 ao 3, o apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais, destacando que esse é o primeiro mandamento com promessa, o que sugere que há bênçãos tangíveis para aqueles que seguem esses princípios. O texto é baseado no mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 12, onde Deus promete que a obediência e de honrar os pais trazem vida longa e bem-estar. Quando Paulo diz para que te vá bem, ele indica que a obediência e honra aos pais resultam em uma vida de bênçãos, estabilidade e paz. Isso envolve tanto bênçãos materiais quanto espirituais, pois o respeito e a obediência à autoridade dos pais refletem um coração submisso à vontade de Deus. O princípio de vida longa sobre a terra não é apenas sobre quantidade de anos, mas sobre uma vida plena e abençoada. Em muitos casos, filhos que honram seus pais aprendem valores essenciais como disciplina, respeito e obediência, que impactam
impactam diretamente na saúde e no sucesso a longo prazo. Pense em situações onde filhos que ouvem e respeitam os conselhos e instruções de seus pais evitam problemas que poderiam comprometer suas vidas, como vícios, más companhias ou decisões imprudentes. Aqueles que praticam essa obediência colhem benefícios tanto nas relações familiares quanto em suas próprias vidas pessoais. Essas promessas não se limitam à obediência por dever, mas também pela compreensão do papel dos pais como guias dados por Deus. Desta forma, ao honrar os pais, os filhos também estão demonstrando honra e reverência a Deus. Um exemplo bíblico claro sobre a bênção para os filhos que honram seus pais é a história de Ruth e Noemi. Ruth, uma mulher moabita, honrou sua sogra Noemi mesmo após a morte do marido. Na cultura judaica, a sogra é frequentemente vista como uma figura materna, especialmente em contextos tradicionais e familiares. O mandamento bíblico de honrar teu pai e tua mãe pode se estender para incluir os sogros, que, ao entrarem na família, assumem um papel semelhante aos pais naturais. Esse respeito é fundamental nas relações familiares, reforçado pela importância que o judaísmo atribui à família e às suas dinâmicas. Ao invés de voltar para sua terra e família, Ruth permaneceu fiel a Noemi, dizendo: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Ruth demonstrou uma profunda reverência a respeito por Noemi, agindo com devoção e amor. Como um resultado dessa atitude honrada, ela foi abençoada por Deus, encontrando um novo lar e se casando com Boaz, um homem rico e piedoso. Além disso, sua obediência e lealdade a Noemi foram recompensadas de forma grandiosa, pois Ruth se tornou a bisavó do rei Davi, entrando assim para a genealogia de Jesus Cristo. Essa história ilustra a verdade de que honrar e respeitar os mais velhos, especialmente dentro da família, traz bênçãos que podem se estender por gerações. Subtópico 3: Mandamentos e bênçãos para os pais. Se, por um lado, os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e estes para os filhos. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo instrui os pais a não provocarem a ira dos seus filhos, mas criá-los com disciplina e instrução do Senhor. Essa instrução destaca um equilíbrio no relacionamento entre pais e filhos, onde a honra e o respeito são mútuos. No entanto, Paulo deixa claro que os pais também têm responsabilidade, especialmente para não serem duros ou injustos, a ponto de causar ressentimento, frustração ou rebeldia dos filhos. Isso implica que os pais devem agir com amor e paciência e sabedoria. Essa dinâmica pode ser assimilada de forma prática nos seguintes pontos: disciplinar com justiça e amor. A disciplina deve ser aplicada de forma equilibrada e nunca baseada na raiva. Se um pai é excessivamente autoritário ou não leva em consideração os sentimentos dos filhos, isso pode gerar mágoa e afastar os filhos. Entender as necessidades e limitações dos filhos. Cada filho tem uma personalidade única. Os pais devem ser sensíveis às suas necessidades emocionais e intelectuais, evitando expectativas irreais que podem levar à frustração. Diálogo aberto e acolhedor. Os pais devem incentivar uma
comunicação aberta, onde os filhos se sintam à vontade para expressar seus pensamentos e sentimentos sem medo de serem criticados ou rejeitados. Um exemplo bíblico sobre a importância de os pais não provocarem a ira dos filhos pode ser visto na relação entre Jacó, Israel, né, e seus filhos, especialmente com José. No início, Jacó demonstra uma clara preferência por José, e o que provocou ciúmes e ressentimento entre seus outros irmãos. Jacó deu a José uma túnica colorida, simbolizando seu favoritismo, e isso causou tanta raiva que os irmãos de José venderam ele como escravo. Esse exemplo ilustra como parcialidade e favoritismo por parte dos pais pode gerar mágoa e ódio nos filhos, levando a grandes conflitos familiares. Mesmo que Jacó amasse todos os seus filhos, a forma desbalanceada com que ele tratou José criou uma situação que quase destruiu a família. Por outro lado, no final da história, vemos o arrependimento e a reconciliação. José se tornou um líder no Egito, perdoa seus irmãos, mostrando que, apesar dos erros de seus pais, há sempre um caminho para a cura e restauração familiar e se houver perdão. Esse exemplo bíblico reforça a necessidade de os pais agirem com justiça e sabedoria, evitando atitudes que possam gerar ressentimento nos filhos. Assim, o ensinamento bíblico reconhece a importância da responsabilidade recíproca entre pais e filhos. Honrar não significa submeter-se a tratamentos injustos e a autoridade dos pais deve ser exercida com sensibilidade e amor, visando o bem-estar dos filhos e seu crescimento na fé. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: os filhos são herança do Senhor e galardão. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Tópico 2: o cuidado dos pais com os filhos. Subtópico 1, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme o texto bíblico estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos filhos. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões e de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e este a extensão da igreja local. Lembremos-nos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Assim, os nossos filhos terão o ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9 e capítulo 11, versículo 18 e 19 enfatizam essa responsabilidade ao instruir os pais a ensinarem diligentemente os mandamentos de Deus aos filhos, conversando com eles em casa, ao caminhar, ao deitar e ao levantar. Esse ensino não apenas ajuda a moldar o caráter dos filhos, mas também fortalece a conexão deles com Deus desde cedo. Quando as crianças crescem em um ambiente onde a palavra de Deus é central, ela tem uma base sólida para tomar decisões sábias e para enfrentar os desafios da vida. Um exemplo seria ter momentos devocionais diários em família, onde os pais leem a Bíblia com seus filhos e discutem seu significado. Isso ajuda a criar um ambiente em que as crianças sentem a presença de Deus no cotidiano. Assim, o ensino bíblico na família é o alicerce que os prepara não apenas para uma vida moralmente correta, mas também para serem cidadãos que refletem valores cristãos no mundo. Subtópico 2, prioridade na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenham como
público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridade na vida do cristão, faríamos assim: primeiro, o cônjuge, segundo, os filhos, terceiro, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Cuidar bem da família é um princípio essencial para quem deseja liderar na igreja. O apóstolo Paulo destaca isso ao ensinar que um obreiro deve governar bem a sua casa e que um líder deve ter filhos que não sejam acusados de desobediência ou comportamento descontrolado. Esse cuidado reflete a importância de administrar bem as responsabilidades pessoais antes de assumir responsabilidades maiores na igreja. Um líder cristão precisa dar atenção ao seu casamento, criando um ambiente de amor e respeito. Deve também educar seus filhos no caminho do Senhor, com disciplina e orientação firme, mas com equilíbrio. Um exemplo prático pode ser visto em personagens bíblicos como Abraão, que recebeu a promessa de Deus e, ao mesmo tempo, liderou sua casa ensinando os preceitos do Senhor. O cuidado com a família é como um treino para o cuidado com a igreja. Assim como o pai ensina, guia e cuida de seus filhos, o líder espiritual deve ser capaz de pastorear o rebanho de Deus. Imagine um pastor que passa muito tempo fora de casa, envolvido nas atividades da igreja, mas negligencia sua esposa e filhos. Isso pode gerar problemas familiares, como filhos rebeldes e um casamento deteriorado, o que prejudica o testemunho do pastor. Nesse caso, ele poderia perder a credibilidade para pastorear a igreja, já que não conseguiu exercer a mesma liderança e amor em sua casa. Aplicando isso na prática diária, o obreiro deve ser presente na vida de seus filhos para poder oferecer orientação espiritual e moral, além de promover um ambiente de respeito e amor. Afinal, a família é o primeiro ministério de qualquer líder e cuidar bem dela é um reflexo de zelo por toda a igreja. Se você se dedica à sua família em amor e disciplina, está contribuindo com base sólida para servir a Deus com excelência. Quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Esse princípio nos encoraja a começar com o que está em nossas mãos, a nossa família. Subtópico 3: disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro, deve ocorrer o elogio e o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Exatamente. A disciplina é essencial, mas não deve ser dissociada do afeto, carinho e elogio, pois esses elementos são igualmente importantes na criação dos filhos. A Bíblia nos ensina a equilibrar a correção com amor e a demonstrar afeição de maneira que os filhos sintam segurança emocional e espiritual no lar. Assim como a disciplina orienta e corrige, o carinho e o elogio reforçam as boas ações e constroem a autoestima da criança. Em Colossenses capítulo 3, versículo 21, lemos: Pais, não irrite seus filhos para que eles não desanimem. Assim, a advertência contra provocar os filhos à ira é uma lembrança de que o ambiente negativo, sem demonstrações de afeto, pode causar frustração, desânimo nas crianças. Provérbios capítulo 16, versículo 24, também destaca o poder das palavras gentis.
Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. As palavras de incentivo, reconhecimento e carinho são essenciais para que os filhos se sintam amados e valorizados. O elogio, quando sincero e bem dosado, ajuda a moldar o caráter das crianças e a criar um vínculo de confiança entre pais e filhos. No exemplo de Jesus, vemos também um perfeito equilíbrio entre amor e correção. Ele se aproximava com amor e gentileza das pessoas, oferecendo perdão e cura, mas não hesitava em corrigir e orientar quando necessário. Portanto, pais que disciplinam seus filhos de forma bíblica devem também estar atentos a demonstrar amor através de palavras de encorajamento, afeto e demonstrações de cuidado, para que os filhos cresçam seguros, confiantes e amados. O equilíbrio entre firmeza e ternura é fundamental para uma relação familiar saudável e abençoada. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: os pais também têm responsabilidades com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com os seus filhos é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Tópico 3: bênçãos, pais e filhos. Subtópico 1: bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos, a promessa de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina, mediante o Espírito, para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho, sua filha, receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. As promessas de Deus contidas na Bíblia têm um papel fundamental na vida dos crentes. E Isaías 44, versículo 3 e 4 é um exemplo poderoso disso. Nesse texto, Deus promete derramar o seu Espírito sobre a posteridade de Israel, garantindo bênçãos e um futuro de esperança. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso significa que, no tempo do derramamento do Espírito, tanto homens quanto mulheres, jovens e velhos, seriam cheios do Espírito Santo e seriam capacitados a falar a palavra de Deus. Profetizar aqui não se limita a prever o futuro, mas também envolve comunicar as mensagens de Deus, ensinar, exortar e declarar a verdade divina. O que antes era reservado a alguns escolhidos, agora estaria acessível a todos os crentes, incluindo os filhos e as filhas. A promessa de que os filhos serão abençoados é uma reafirmação da fidelidade de Deus às gerações. Quando os pais seguem a Cristo e buscam a Deus em suas vidas, eles não apenas recebem bênçãos, mas também transmitem isso para seus filhos, criando um legado de fé. As promessas de Deus são sempre acompanhadas de esperança, a certeza de que Ele está no controle e que suas bênçãos seguem nossas gerações, traz consolo e motivação para enfrentar os desafios da vida. Em resumo, as promessas em Isaías não são apenas palavras antigas, mas são vivas e atuais, oferecendo conforto e esperança para todos os crentes. E isso é fundamental para entender o papel das bênçãos espirituais na vida dos filhos e da comunidade de fé hoje. Uma conexão entre o passado e o presente reafirma a fidelidade de Deus e sua disposição de derramar bênçãos sobre todos aqueles que o buscam. Subtópico 2: família. Lugar onde os filhos devem ser abençoados.
A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muitos aos nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. O culto doméstico é uma prática valiosa na criação dos filhos, pois oferecem diversas vantagens que contribuem para o desenvolvimento espiritual e emocional das crianças. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o culto doméstico pode ajudar na criação dos filhos. Ensino espiritual. O culto doméstico proporciona um espaço para ensinar princípios bíblicos e valores cristãos. Ao estudar a palavra de Deus juntos, os pais podem ajudar seus filhos a entenderem a importância da fé e aplicá-las em suas vidas diárias. Fortalecimento dos laços familiares. A prática regular de um culto em família fortalece os laços familiares. A oração em conjunto, a leitura da Bíblia e a discussão sobre temas espirituais promovem um ambiente de unidade e amor entre os membros da família. Moldam os comportamentos. Os pais que se dedicam ao culto doméstico estão modelando comportamentos positivos para seus filhos. As crianças aprendem a valorizar a oração e a adoração e o estudo da Bíblia como práticas essenciais em suas vidas. Desenvolvimento da espiritualidade. O culto doméstico também oferece a oportunidade de discutir os desafios da vida à luz da fé. Os pais podem ajudar os filhos a encontrar consolo e sabedoria nas Escrituras em momentos difíceis. Cultivo de um ambiente de oração. A prática de orar junto ajuda a cultivar um ambiente onde a oração é valorizada e encorajada. As crianças aprendem a confiar em Deus e a entregar suas preocupações a Ele. Subtópico 3. Pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos sejam protegidas dos ataques malignos. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Na adolescência, os desafios podem ser maiores, já que essa fase envolve mudanças físicas, emocionais e sociais. Os pais precisam equilibrar a disciplina com compreensão, criando um ambiente de diálogo aberto e apoio, para que os adolescentes se sintam à vontade para compartilhar suas dificuldades. Provérbios 15, versículo 1 diz: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso lembra os pais de que, durante a adolescência, a paciência e a gentileza do trato são essenciais para evitar conflitos e preservar a confiança. Na juventude, quando os filhos começam a ganhar independência, é essencial que os pais mantenham o apoio e o incentivo. Embora o jovem precise de espaço para tomar decisões, ele ainda precisa do suporte emocional e espiritual dos pais. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 diz assim: ninguém despreze a tua juventude, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aqui, os pais devem encorajar seus filhos a serem exemplos, incentivando-os a permanecer no caminho de Deus, enquanto desenvolvem suas identidades e responsabilidades
como jovens adultos. Independentemente da fase do desenvolvimento, os filhos devem sentir que tem um lugar seguro no lar, um ambiente onde haja respeito mútuo, acolhimento e amor incondicional. Ajudará a construir a autoconfiança dos filhos, fortalecerá o relacionamento familiar e promoverá a segurança emocional e espiritual. Os pais, ao seguir princípios bíblicos de amor e disciplina, criam um ambiente onde seus filhos são não apenas se sentem protegidos, mas também crescem para se tornar indivíduos saudáveis e maduros. A proteção não se limita ao físico, mas abrange também o emocional e espiritual, pois os pais são os responsáveis por guiar os filhos em todas as fases de suas vidas. A sinopse do tópico 3 diz assim: há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. A conclusão na revista nos diz assim: a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre os nossos relacionamentos com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisam. Deus é zeloso pela nossa família. As promessas bíblicas para os pais e filhos mostram o profundo desejo de Deus de abençoar e proteger as famílias. Quando os pais criam seus filhos no temor do Senhor e os filhos respeitam e obedecem aos seus pais, Deus promete bênçãos e sabedoria, proteção e uma herança espiritual que durará por gerações. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.